Ainda adolescente e estudante em Aracaju, Carlos Magalhães de Melo começou a frequentar os programas de auditório apresentados por Alfredo Gomes no início da década de 50 na Rádio Difusora de Sergipe. Havia uma brincadeira que Alfredo Gomes fazia com o auditório, na qual ele determinava que se narrasse uma história, mas o narrador era proibido de dizer aí. Carlos Magalhães se tornou campeão dessa brincadeira e voltava para casa com muitos prêmios que conquistava no programa de Alfredo Gomes. No mesmo período, começou a brincar de radialista. Reunia os amigos, meninos e meninas da Avenida Barão de Maruim, onde morava com a família, e apresentava um programa de auditório que criava no seu imaginário juntamente com os amigos. Já entrando na idade adulta, já conquistando a maioridade, Carlos Magalhães participava de um grupo chamado Clube dos 50, em Aracaju, liderado por Eduardo de Cabral Menezes, que mantinha um programa de debates na Rádio Liberdade de Sergipe e, frequentemente, Carlos Magalhães era convidado na condição de debatedor. A sua estreia no rádio como profissional aconteceu na Rádio Difusora do Estado de Alagoas. E é deste período que nos fala o festejado radialista Carlos Magalhães neste vídeo de memórias. Vamos acompanhá-lo. Em verdade, eu tinha 15 anos de idade. E minha tia Dagmar Fernandes de Melo, popularmente conhecida como Dadá, que era farmacêutica, tinha se formado pela Universidade da Bahia em farmácia, era proprietária do laboratório que recebia o nome de Laboratório Maleitex, que produzia um xarope muito famoso no Brasil, o Tussidex. Gozado que esse laboratório ficava na rua de Senador Hollenberg, no fundo da LBA da época, que hoje é a Secretaria de Serviço Social, de Ação Social do Governo do Estado. Eu tinha 15 anos de idade. Aí, meu pai pediu à minha tia Dagmar, irmã dele, que me desse uma oportunidade de trabalho. Eu peguei uma pastinha e botei os preços dos produtos que ela produzia, o Maleitex. Inclusive, tinha os melhores soros do Nordeste brasileiro. O glicosado e o fisiológico. Ela era muito primorosa, muito rígida no que fazia. E saí vendendo. Era conhecido, filho de Carlos Melo, né? Pastinha da mão. Aí, um dia ela me chamou, para de vender, já vendeu mais do que a minha produção. Aí eu comecei a primeira caminhada de trabalho. Agora, já em Propiá, eu saía com minha mãe no dia de enchente do São Francisco para fazer compra do comércio. Nós morávamos na Serapião Aguiar e o comércio ficava mais abaixo. E as águas invadiam os estabelecimentos comerciais. Sabe o que eles faziam? Umas amuretas para impedir a entrada da água. E nós íamos de canoa e descíamos dentro da loja na canoa para fazer as compras. Você vê que minha memória funciona ainda. Eu me lembro de muitas coisas daquela época. Então, meus primeiros passos foram aí. E aí, na época, eu não podia dizer aí com Alfredo Gomes na Rádio Difusora. Eu era campeão
de contar uma história sem dizer aí. Sabe onde ficava a difusora? No fundo do Palácio Serigi, que era a secretaria, era o Centro de Saúde do Estado, lá na Praça General Valadão, ficava a Rádio Difusora, que depois se transformou em APRP. E na Difusora, Alfredo Gomes tinha um programa de auditório maravilhoso. Eu era aluno do Colégio Salvador e contava a história sem dizer aí. Chegava em casa e minha mãe ficava impressionada, minha mãe, Tatá, Maria José, ficava impressionada que eu levava os prêmios todos. Foscola, vassoura. Era uma festa, né? Eu gosto de rádio desde aquela época. Já foi como profissional de imprensa em Alagoas. Eu sempre gostei de rádio. E fazia na esquina de Barão de Marinho com Itabaiana, na casa geminada onde moravam meus pais, eu morava lá, que era da família de T. Campos. Eu morava no térreo da Itabaiana com Barão de Marinho, na época tinha bonde, né? E no andar superior tinha seu Zé Lito, que era um dos sócios de T. Campos. Então, meu avô era guarda-livro de T. Campos. O João Melo, meu avô, homem, autor, que eu já disse, do livro de Contabilidade Mercantil do Brasil. E eu fazia um programa de auditório nos sábados com a meninada da área, com o microfone emprestado de José Campos, do cartório. O microfone tarde, bonito, não tinha cabo, mas eu fazia o programa de auditório com a garotada na casa, embaixo da escada que dava para a casa do andar superior. Aí eu tinha, na época, bom, eu cheguei em Aracaju em 1945, com 7 anos de idade. Eu tinha aí 10 anos de idade, nessa época em que eu brinquei de rádio, né? E depois eu vou contar a história quando eu voltei de Maceió e estabeleci clínica, passei em concurso da universidade, porque eu tinha feito o exame, eu tinha feito o curso de pós-graduação em Manguinhos, e eu disse ao meu pai que ia deixar o rádio. Depois, daqui a pouco, eu conto. Eu fui estudar. Fazia um percurso inteligente. Saía de ônibus da Bonfim para Neópolis, às margens do São Francisco. Atravessava o rio de canoa a motor e tomava lá o Real Alagoas, né? Para Maceió, era uma maratona. E entre a BR-101, que era tudo em Pissarra, e Neópolis, quando chovia, meu amigo, a gente passava por dentro de piscinas imensas, não é? E depois eu vou contar o capítulo da BR-101 quando eu fui deputado federal. Aí eu chegava a Maceió e me hospedava em pensões, na Feira Franca, no centro da cidade, em frente à Assembleia Legislativa, no Atlântica. E lá eu fiz 2 cursos superiores, né? Eu fiz um curso de medicina, mas com o ramo da odontologia, e fiz o curso de Ciências e Letras Neolatinas na Universidade Federal de Alagoas, antes da Universidade Federal. Nós estudávamos num curso de saúde que tinha 2 faculdades, uma embaixo da Praça dos Martírios, outra lá em cima, junto do Colégio Americano Batista, certo? Eu passava pelo Colégio Guido, subia a ladeira, ao lado da catedral, e lá eu estudei. Aliás, com professores maravilhosos, professor Carlos, professor de anatomia, ensinava medicina e odontologia, era extraordinário. E eu tive a oportunidade aí de fazer o concurso para a Rádio Difusora de Alagoas. Eu tinha o rádio amadoristicamente, eu falava amadoristicamente no Clube dos 50 aqui na Rádio Liberdade. Era produzido por Eduardo Cabral, Clube dos 50 famoso, integrado inclusive por Albano Franco, muita gente aí. Era um clube maravilhoso que elegeu a primeira Miss Sergipe. Foi lá no Cacique Chá, Grazielli. Então, veja, nós fizemos um trabalho naquela época em rádio intensivo. E eu trabalhava lendo texto na Rádio Difusora, o começo. Eu fiz o teste com Cláudio Silva,
que era procurador de justiça, era promotor público, né? E procurador, foi quem fez o meu teste. E me aprovou de primeiro, lá em Alagoas. Fez o teste com Cláudio Silva. E ele me aprovou. E me parabenizou, dizendo, não, você é universitário, você está preparado. Eu já sabia falar de microfone, tinha aprendido. E aí eu lia texto, sabe aonde? Numa cabine fechada, num projeto de teatro vivo em rádio. Você já ouviu falar de teatro em rádio? Sim. Com toda a sonoplastia e tudo. E quando acendia a luzinha vermelha lá, eu entrava com o texto na Rádio Difusora. Aí eu cresci. Terminei sendo o diretor de jornalismo da Rádio Difusora quando Arnaldo de Melo criou a Rádio Gazeta de Alagoas, que já fez mais de 50 anos. Eu tinha 19 anos de idade. 19 com 38 dá quanto? Foi em 1957. Então, tenho carteira assinada pela Difusora com Roland Benamor, irmão de Colim Filho, diretor. Eu era leitor de texto. Trabalhei com Odete Pacheco no programa de auditório. Odete Pacheco tinha um programa de auditório na Pedro Monteiro, onde ficava a Rádio Difusora. Era muito famoso o programa. Auditório cheio, eu entrava para fazer a apresentação do programa. Primeiro de texto, depois eu fui de jornalismo, na própria Rádio Difusora, e fui chefe do departamento de jornalismo. E fazia reportagens com uma caminhonete volante com equipamento de transmissão Motorola. Memória boa. E era um aerojeep, estou vendo aqui um jeep aqui na sua casa, na época era um jeep, não é? Americano. E nós tínhamos um radiotelegrafista, o nome era Odorico, que ele recebia as notícias da France Press, da United Press e tudo, e colocava tudo em português, com redação para você já ir no ar e ler a notícia, pela UPI e tudo, né? O sistema que era de notícias que trabalhavam pelo rádio, né? Radiotelegrafistas. E de lá eu fui para a Rádio Gazeta. A fundação da Rádio Gazeta se deu quando Arnaldo de Melo inaugurou a rádio na eleição de Luiz Cavalcante, governador de Alagoas. Luiz Cavalcante, que era conhecido como Lula Rolete. Ele chupava roletes de cana em frente ao Palácio dos Martírios, na Praça dos Martírios, né? Em frente à Igreja dos Martírios, onde fica o Palácio do Governo de Alagoas. E o interessante de tudo é que quando eu fui deputado federal por Sergipe, sabe quem estava na minha posse lá como senador? Luiz Cavalcante. A vida dá muitas voltas, né? O mundo dá muitas voltas. E as pedras vão ficando e a gente vai ultrapassando as pedras. Aí eu já era craque. Era chefe do departamento de jornalismo e comecei as transmissões de futebol. Eu era já narrador de futebol. A Rádio Difusora de Alagoas. Eu narrei. O narrador tomou uma caninha empenada, eu não vou dizer o nome, mas aí eu fui substituí-lo. E aconteceu. E na Rádio Difusora, eu tinha meu baracho, era um operador que depois trabalhou aqui em Sergipe, na Petrobras. Ele fez um aterramento num rádio vazando corrente, 220. Eu estava com um cabo de extensão na pista, não é? O narrador era Jorge Vilar. E tomei um choque terrível. A sorte é que estava chovendo, a cadeira virou comigo, o microfone foi longe, né? Senão eu tinha morrido. No estádio do Pajuçara, do CRB, do Galo de Campinas, CRB. Fica em Pajuçara. Eu contando apenas um episódio. Eu narrei um jogo no estádio do Mutange, do CSA, no bairro Mutange, que hoje está fechado com esse problema lá das Minas, de Salgema, né? Eu narrei o primeiro jogo lá, sabe aonde? Em cima da caixa d'água do estádio, que não tinha cabine. A gente subia numa escada e de lá de cima narrava com um sistema de rádio,
porque não tinha celular e não tinha linha telefônica. Fazíamos milagres naquela época, como fizemos aqui na Rádio Cultura. Um deles era Haroldo Miranda, da família Miranda. Uma família Miranda tinha o Hotel Atlântico, de seu Miranda, e o Haroldo era um grande apresentador de auditório, era narrador e também de carnaval, né? Porque o carnaval de Maceió é quente, né? Do frevo, né? Tipo Pernambuco. Vassourinha comia no centro lá. Depois na Rádio Gazeta, onde me consagrei, ao lado de Roland Benamor, irmão de Colim Filho, que era companheiro, e o diretor da Rádio Gazeta era uma figura humana extraordinária, um advogado, Benedito, que era do Tribunal de Contas do Estado, muito amigo de Ardon de Mello. Aí Ardon e a família Dona Leda Collor, mãe de Fernando Collor de Mello, que foi presidente da República. Não é? Tem lá a fotografia da inauguração da rádio, eu apresentando a solenidade da inauguração da Rádio Gazeta. Isso tem mais de 50 anos.